A primeira pergunta de hoje é NQI Homem. Diz assim: Pastor, a alma para onde vai? A alma na morte do crente. É a pergunta do nosso consulente para o pastor. E completa: sou salvo por Jesus Cristo. Se morrer agora, onde fica minha alma? Até o juízo final. A resposta bíblica que podemos dar para o nosso consulente, em primeiro lugar, queremos agradecer pelo contato e pela pergunta, e espero que a Bíblia nos dê edificação neste assunto. Quando o corpo separa-se da alma, o corpo morre, volta ao pó. Citamos como prova bíblica Jó, capítulo 10, versículo 9. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste e me farás voltar ao pó. Entretanto, a alma dos salvos vai para a presença de Deus, de acordo com o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isso mesmo é o que Jesus quis dizer ao ladrão na cruz, que ao arrepender-se e aceitar Jesus naquela hora tão crítica da sua vida, ele recebeu da parte de Jesus uma promessa singular, quando disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, embora o corpo de Jesus tenha ficado na sepultura, logo a seguir, no versículo 42 do capítulo 23 de Lucas, Jesus disse uma oração, falou uma oração naquela hora, dizendo ao Pai: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E foi nessa hora que Jesus levou consigo para o paraíso celestial a alma daquele homem que teve uma vida bandida, mas que no momento final, ele vendo a forma de Jesus se conduzir, ele creu realmente na divindade do Senhor Jesus Cristo e no reinado que ele dizia ter, e assim foi levado com Jesus para o céu. Então nós temos que a Bíblia Sagrada declara que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se purifica de todo o pecado, e diz o apóstolo Pedro que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, por maiores que sejam os nossos pecados cometidos aqui na terra, na nossa ignorância, como o caso que estamos relatando, o sangue de Cristo nos purifica, nos limpa. E assim podemos entrar no céu, não por méritos pessoais, mas em decorrência da grande obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação, e nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Então a alma dos salvos fica na presença de Deus até o dia da primeira ressurreição, como nós lemos a respeito dos que já partiram, e cujos espíritos estão no céu, enquanto seus corpos estão na terra. Hebreus capítulo 12, versículo 23, quando está escrito assim: chegastes à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, a Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estão lá no céu, esperando esse dia da volta de Cristo, para Cristo trazê-los com Ele, com seus espíritos, vão se juntar aos seus corpos e vão, então, agora participar da primeira ressurreição. Fabulosa a promessa que encontramos na Bíblia Sagrada acerca daqueles que recebem a Cristo como Salvador. Os corpos dos santos são ressuscitados para serem glorificados e reunidos com a alma para voltar com Jesus, não para um juízo final, mas para futuramente gozar de um reinado de 1000 anos de paz, conforme Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão 1000 anos. Depois destes 1000 anos, o juízo final acontecerá, e este juízo não é para os salvos, mas para aquelas pessoas cujas obras não foram apagadas, porque não houve arrependimento, não houve aceitação de Cristo como Salvador, e então vão responder por estes pecados, e a situação deles está delineada em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, ou diante do trono, abriram seus livros, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, Jesus Cristo, o Salvador, os em Cristo serão ressurrectos 1000 anos antes do juízo final, e vão estar com Cristo por toda a eternidade. Isto chama-se a bendita esperança pronunciada ou falada pelo Senhor Jesus Cristo.